sendo exercida naquele tubinho menor que está... Uma guia, não. Uma janela. Aqui, ó. Estão vendo a apresentação aí? Estão vendo, não? Sim. Tá, eu vou abrir ela aqui, ó. Abriu tela cheia? Positivo. Tá aqui, ó. Isso aqui já foi falado lá. Ó, olha essa tabelinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Não, deixa eu botar um apontador aqui para vocês, ó. Tá vendo essa tabela? Eu vou até aumentar ela aqui, vai. Vou fazer um negócio aqui, ó. Pronto. Estão vendo essa tabela? Sim. Isso aqui é a tabela da pressão atmosférica, como ela varia em função da altitude, ó. Altitude zero seria o nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio, tá? Qual é que era a altura da coluna de mercúrio que o cara estava? Ele mediu lá, o japonês, não deu 69? Não foi isso? Foi. Ou 690 milímetros? Olha aqui, ó, milímetros de mercúrio, ó. Milímetros de mercúrio. Tá vendo o apontador aqui, não? Estão vendo? Pessoal, diga aí rápido. Ó, então, ao nível do mar seria 760, mas ele mediu lá 690, olha aqui, ó, 695, que é um valor muito próximo ao que ele encontrou lá na coluna de mercúrio, 800 metros. Quer dizer o quê? Que ele estava a uma altitude próxima a 800 metros. O local onde ele fez o experimento estava a uma altitude de aproximadamente 790 e poucos metros, tá? Por quê? Porque a coluna de mercúrio, ou a pressão atmosférica naquele local era de 690 milímetros. Deu para entender isso? Então, eu consigo determinar até a altitude que o experimento foi feito. Não interessa se foi feito aqui no Tocantins ou se foi feito lá na China. A altitude que ele estava em relação ao nível do mar pode ser determinada, tá? O que isso implica para vocês? Ó, se você for fazer uma irrigação, pessoal, presta atenção, se você for fazer uma irrigação numa lavoura ao nível do mar, ou próximo ao nível do mar, a pressão que vocês vão utilizar no sistema é maior do que se vocês fossem fazer essa mesma irrigação pressurizada a 4.000 metros de altitude lá no Peru, na beira do lago de Titicaca, lá para irrigar batata. Olha só, se vocês fossem irrigar uma área, uma lavoura, na região costeira, lá nos tabuleiros costeiros, na Bahia, por exemplo, lá na região a poucos metros acima do nível do mar, tá? Se você fosse fazer uma irrigação, por exemplo, por aspersão, que tem um bico aspersor lá jogando água, né? A pressão que você utilizar no sistema é maior do que se você fosse utilizar esse mesmo sistema de irrigação para fazer irrigação a 4.000 metros de altitude, tá? Porque a pressão atmosférica que empurraria o líquido de volta para dentro do sistema é menor lá a 4.000 metros do que ao nível do mar. Até a pressão que você utiliza para funcionamento do sistema é menor. Se você fosse dimensionar um sistema de irrigação para nível do mar e o mesmo para irrigar a mesma cultura, a mesma coisa, a 4.000 metros de altitude, a potência da bomba que você ia utilizar no sistema de irrigação lá a 4.000 metros de altura ia ser menor do que a potência da bomba que você ia utilizar aqui ao nível do mar. Por quê? Porque lá a pressão atmosférica é menor, entendeu? O líquido vai sair de dentro do sistema, entendeu? Com mais facilidade. Não vai ter uma força criando pressão dentro do líquido lá dentro. Até isso mudaria, tá? Para fins agronômicos, a gente despreza isso. Mas, se você for fazer os cálculos certinhos, você chega a uma bomba, a um conjunto motobomba com uma potência menor
usada a 4.000 metros de altura. Economia de dinheiro, entendeu? Então, isso tudo tem a ver com essa pressão atmosférica, tá? Eu vou sair daqui, parar a apresentação, e eu vou voltar numa outra aqui agora. Uma guia, vamos lá. Vamos voltar lá no cara. Eu vou cortar meu áudio. E como é que você calcula a pressão devida ao líquido? Olha, essa daqui é a altura, ó. Essa aqui é a altura, essa aqui é a profundidade, não é? Por quê? Eu vou ter que fazer uma profundidade aqui, galera, no líquido. Então, a pressão nesse ponto é a pressão devida ao líquido. A pressão devida ao líquido eu calculo como, Boarô? Ora, a pressão devida ao líquido é a densidade do líquido, gravidade, profundidade. Não é? Ó, escrevi aqui para você lembrar, não é isso? A pressão devida ao líquido, que é a essência da aula de hoje, né? A pressão é densidade, gravidade, profundidade. Então, vai ficar dGH mais a pressão atmosférica. Normalmente, ele manda usar 1 atm mesmo. Então, a pressão que o gás está aqui, a pressão do gás é igual à pressão em B. A pressão que o gás está aqui é igual à pressão em B, que é a pressão devida ao líquido mais a atmosfera. Densidade do líquido, gravidade, profundidade. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Aplicação, ó, manômetro. Isso chama manômetro, tá? Manômetro, não é isso que ele falou? Aplicação manômetro. Agricultura irrigada. Sistemas pressurizados, ou seja, a água vai estar sob uma pressão dentro de um tubo, são sistemas fechados, onde a água corre por tubos, e eu tenho que aplicar pressão para que essa água escoe por esse tubo, tá? Eu preciso mudar a altura da água, tirar de um local e levar para outro, eu tenho que aplicar uma certa força nesse líquido, eu preciso gerar pressão para que essa água suba, tá? Vai existir pressão dentro do sistema, tá, ok? Então, eu tenho que medir essa pressão, tá? Como é que eu faço as medidas de pressão? Que equipamento eu uso para medir pressão, pessoal? Sabe qual é? Manômetro. Manômetro. Sistemas de irrigação que são mais bem manejados, é comum você ter o uso de manômetros. Tem um manômetro lá na saída da bomba, tá? Da bomba d'água, tem um manômetro lá no final, no início da linha de distribuição de água, na linha dos emissores, tá? Então, ao longo do sistema de irrigação, é comum vocês encontrarem manômetros. Para que esses manômetros? Esses manômetros vão medir a pressão do líquido lá dentro, porque para o bom funcionamento de um sistema de irrigação, é importante que a pressão ali dentro seja adequada para o funcionamento dos emissores, dos bicos, aonde vai sair a água, tá? Então, quando vocês forem ver irrigação, vocês vão ver que a gente vai começar a dimensionar de trás para frente. A primeira coisa que a gente vai escolher num sistema de irrigação para montar um projeto é o bico emissor, é por onde a água vai sair para ir para a lavoura. E aí, quando vocês forem escolher aquele bico, vocês vão precisar da vazão, da quantidade de água que ele vai jogar por tempo lá, né? Quantos litros por minuto ele joga? Eu preciso saber disso. Aí eu achei um emissor que tem a vazão que eu quero, eu preciso que jogue 20 litros de água por minuto. Aí eu acho um emissor que joga 20 litros de água por minuto. Só que para ele jogar 20 litros de água por minuto, ele tem que trabalhar com uma pressão X. Como é que eu sei se ele está trabalhando com a pressão X? Entendeu? Eu tenho que medir, aí entra o manômetro. O manômetro me diz a que pressão o líquido está ali dentro. E eu tenho que manter o sistema na pressão adequada para que a água saia em condições adequadas e ela consiga fornecer tudo que a planta precisa, tá? Então, eu tenho que manter uma pressão adequada de trabalho dentro do meu sistema. Como é que eu vou medir a pressão? Usando o manômetro. É esse princípiozinho que ele acabou de mostrar para nós. Aquilo lá com gás dentro e um líquido, ou dois líquidos diferentes, entendeu?
No caso quando a gente trabalha com água, com irrigação, para medir a pressão da água, a gente utiliza um manômetro com glicerina. É um outro tipo de líquido lá dentro. Em vez de gás, tem líquido. Tem manômetro a gás também, tá? Que tem gás lá dentro, tem outros que tem glicerina e outros líquidos e outros gases dentro, tá? E a gente consegue medir pressão. Irrigação, vocês vão ter que medir pressão em algum momento num sistema de irrigação para saber se está tudo certinho, se está dentro do que precisa para funcionar direito, beleza? Vou continuar aqui. Outra aplicação extremamente importante. Tubo em U. Eu pego dois líquidos não miscíveis, ou seja, que não se misturam. Por exemplo, óleo e água. Por exemplo, tá bom? Então, olha o que eu faço aqui, galera. Eu coloco uma certa quantidade de água, a água é mais densa do que o óleo, né? Eu coloco a densidade de água aqui, uma certa quantidade de água, uma quantidade de óleo, vai ter uma distribuição dessa daqui. Aí, ó, qual é a relação, galera, entre as alturas? Qual é a relação? Lembre-se, nos dois lados eu tenho pressão atmosférica, os tubos estão abertos, tá bom? Então, o que eu faço? Vou chamar esse pontinho aqui, ó, eu vou chamar de A. E esse pontinho aqui, galera, a mesma altura, dois pontos pertencentes ao mesmo líquido, numa mesma horizontal, estão sujeitos à mesma pressão. Então, esse cara aqui eu vou chamar de B. Ora, meu querido, minha querida, isso aqui, aparece pra caramba em prova, vestibular, concurso público, tudo que é coisa do universo, aparece bastante. Lembre-se, a pressão em A é igual à pressão em B, beleza? A pressão em A é igual à pressão em B. Como é que eu calculo a pressão em A, Bora? A pressão em A, vou chamar esse líquido aqui de A mesmo, tá? É a pressão devida ao líquido A, mais a pressão atmosférica. Não se esqueça da atmosfera, tá? Em alguns casos não tem atmosfera, em alguns exercícios, não desse tipo, né? Em outros exercícios. Aí você não usa. Mas sempre que tiver algum tubinho aberto, tem atmosfera também, tá bom? Pressão devida ao líquido A mais a pressão atmosférica é igual à pressão devida ao líquido B mais a pressão atmosférica também, uma vez que a pressão atmosférica está dos dois lados. Tá bom? Podemos cancelar, né? A pressão atmosférica está dos dois lados. Eu quero uma relação, galera, entre as densidades e as alturas. É isso que eu quero. Então veja só. A pressão devida ao líquido A vai ser igual a densidade do líquido A, gravidade, profundidade, altura da coluna de líquido A, o HA. Tá aqui, ó. Esse cara aqui é o HA. HA. E esse cara aqui, meu querido, minha querida, vai ser o HB. Entendeu? Então, a densidade vezes a gravidade vezes a altura vai ser igual a densidade do líquido B vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido B. Olha lá, ó. Eu não quero uma relação entre as densidades e as alturas, que normalmente eles cobram de vocês. Tá aqui. Cancela a gravidade com gravidade. Tcharam! dA vezes HA é igual a dB vezes HB. Ou seja, galera, se o líquido A for 2 vezes menos denso do que o líquido B, a altura da coluna do A vai ser 2 vezes a altura da coluna do B. Se o líquido A for 3 vezes menos denso do que o líquido B, a altura da coluna de líquido A vai ser 3 vezes maior que a altura da coluna de líquido B. Deu para entender esse finalzinho que ele falou? Quando eu tenho líquidos de densidades diferentes que não se misturam, aquela altura dentro daquele sistema de tubo U, nós vamos chamar de teorema de tubos comunicantes, um se comunica com o outro e as extremidades estão abertas, sujeitas à mesma pressão atmosférica, tá? O que vai determinar se um vai ficar mais alto em relação ao outro ou mais baixo? A densidade do líquido. E essa diferença de altura se deve à densidade. De que forma? Se um líquido tem uma densidade 3 vezes menor do que o outro líquido, e os dois não se misturam, tá? Eles não podem se misturar, ok? Água e óleo, por exemplo. Se o óleo tem uma densidade 3 vezes menor do que a água, a altura de óleo
A altura da coluna de óleo vai ser 3 vezes maior do que a altura da coluna de água, tá? Por que que naquele experimento do Torricelli lá, se ele fosse com mercúrio, né, a nível do mar, deu uma altura de 76 centímetros. Se ele fosse usar água, ia dar 10 metros de coluna d'água. Se ele pegasse 2 tubos desse aí, ó, ou, aliás, um tubo U desse que o cara acabou de mostrar, e de um lado ele botasse mercúrio e do outro lado ele botasse água, tá? E esse tubo fosse bem comprido, em um dos lados do tubo você ia ter uma altura de 76 centímetros de mercúrio e do outro lado uma altura de 10 metros de água, tá? Você ia ter 76 centímetros de mercúrio ou 0,76 metros de mercúrio e do outro lado 10 metros de água, tá? Por quê? Porque a densidade dos líquidos são diferentes. Por que que essa diferença é absurda, né? Por que que o mercúrio ia ficar só com 76 e a água com 10 metros? Porque o mercúrio é 13,6 vezes, ou 13,3, não me lembro certo agora, vezes mais denso do que a água. A água ia ficar numa altura quase 14 vezes mais alta, né? Ou 13,6 vezes mais alta do que a altura de mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio é 13,6 vezes mais denso do que a água. Deu para entender isso aí? Me respondam aí, por favor. Quando você explicou, eu entendi. Deu para entender, né? Então, quando eu tenho 2 líquidos que não se misturam de densidades diferentes, a altura deles, quando todas as extremidades dos tubos estiverem abertos, vai ser diferente. Um é mais alto, outro é mais baixo, tá? E quanto que um é mais alto do que o outro? Depende da densidade dos líquidos. O líquido menos denso vai ficar mais alto na mesma proporção que varia a densidade dele em relação ao outro. Então, se um líquido é 10 vezes menos denso do que o outro, esse líquido menos denso vai ficar numa altura 10 vezes maior do que o outro. Se um líquido é 5 vezes menos denso do que o outro, a altura desse líquido lá nas colunas vai ser 5 vezes maior, tá? Eu consigo até medir a densidade dos líquidos, tá? Se eu quisesse montar um sistema... Tem outros meios hoje mais fáceis, mas imagine você está no meio do mato, você não tem uma balança, né, para medir, para pesar um determinado líquido, e você não tem como calcular, não tem um recipiente para calcular volume, né? Você quer calcular a densidade de um óleo diesel, mas você não tem acesso a informação nenhuma lá. Você não tem um recipiente, um recipiente graduado que você consiga pegar, saber qual o volume que tem ali dentro, por exemplo, 1 litro, você não tem um recipiente que te dê 1 litro certinho, você vai, tal altura aqui é 1 litro. E você não tem uma balança para pesar o líquido. E você precisa fazer, sei lá, vamos falar uma besteira aqui, você precisa fazer uma balsa para transportar esse óleo diesel que você tem, né, para o outro lado de uma represa. Você tem que fazer a balsa para suportar o peso desse óleo diesel. O que você precisa saber? Você precisa da densidade desse líquido. Como é que você calcularia? Com uma mangueira simples você consegue calcular. De um lado você ia colocar o quê? Água, e do outro lado você ia colocar óleo diesel. Bem devagarzinho para os dois não começarem a se misturar, porque acaba misturando aos poucos. Mas aí você ia colocar um de um lado, outro do outro. Ia levantar as duas pontas, igual a mangueira de nível de pedreiro, e ia ver que um ia estar mais alto do que em relação ao outro. E você, vamos dizer que você medisse lá e viu que o óleo diesel estava 2,5 vezes mais alta a altura, né, da coluna de óleo diesel do que a coluna de água. Aí o que você ia determinar? Que a densidade do óleo diesel é 2,5 vezes menos do que a densidade da água. A densidade da água vocês já sabem. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml, ou 1.000 quilos, 1 tonelada por metro cúbico, tá? Ou 1 quilo por litro. Essa é a densidade da água, padrão, densidade 1, é usada de referência para todas as outras substâncias, tá? Ora, então, se a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? 1 grama por ml, ou 1 quilo por litro, ou 1 tonelada por metro cúbico, né? A densidade do óleo, como foi
2 vezes e meia mais alta, né? A altura da coluna 2 vezes e meia, quer dizer que a densidade é 2 vezes e meia. É só eu pegar 1 dividido por 2,5. Tá? E eu vou ter a densidade do óleo diesel. Tá ok? Assim eu vou achar a densidade de uma substância qualquer. Através desse princípiozinho. Beleza? Vamos voltar lá. Olha que legal, cara. Ó, extremamente útil. Isso chove em vestibulares, concursos, tudo que é coisa do universo, tá? Cobra bastante. O Enem gosta muito dessa parte da matéria, gente. Gosta muito, muito mesmo. Cobra muitas questões conceituais. O Enem gosta muito de ondulatória. O Enem gosta muito de hidrostática. O Enem gosta muito de eletricidade aplicada. Vamos lá. Galera, então, ó, uma outra aplicação interessante é o sifão. Sifão. Sabe o que é sifão, galera? É o seguinte, imagina aqui, ó, eu tenho um recipiente que contém água, por exemplo, que está apoiada sobre uma mesa, por exemplo. Aí eu pego um caninho e puxo esse caninho fora e faço com que a água saia por esse caninho para ir para fora. Normalmente o pessoal faz isso por sucção, né? Eles pegam uma mangueirinha, suga, e aí, já viu o pessoal fazer isso para gasolina? Por exemplo, acaba a gasolina do carro, o cara vai lá, tira do tanque, ou fazer testes assim, os caras fazem por sucção. O funcionamento disso é sifão. Você tem uma caixa d'água, você quer que essa água vá para outro lugar qualquer, você pode pegar uma mangueira e usar esse sistema. Como é que funciona o sifão? É simples pra caramba, bicho. Quer ver só? Imagina um ponto A aqui, ó. Então aqui está líquido e aqui já está repleto de líquido, tá? Então, eu, por exemplo, enchi a mangueira. Esse negócio do sifão, acho que não precisa nem mostrar, né? Acho que todo mundo entende, né? Que para o líquido sair, a ponta que está do lado de fora do recipiente tem que estar numa altura menor, né? Num ponto mais baixo. Concordam ou não? Sim, senhor. Né? Se eu levantar a ponta da mangueira onde está saindo o líquido, for levantando, chega um ponto que o líquido para de sair. Por quê? Porque ele vai atingir a mesma altura, né, da ponta da mangueira dentro do líquido lá. Então, se eu abaixo uma ponta em relação à outra, o líquido escoa. Se eu começo a levantar, diminui a quantidade de líquido escoado, né? A vazão diminui, que nós vamos ver na próxima aula que é isso. Diminui a vazão até que chega um ponto que para. E se eu começar a levantar aquela ponta que estava saindo, a água vai fazer o movimento contrário. Ela vai retornar para dentro do tubo da onde estava sendo sugado. Eu acho que isso a gente não precisa mostrar, tá? Então, vamos agora para uma outra aplicação desse princípio. Tá? Deixa eu voltar aqui. Que é essa aqui, ó. Hey, thank you. Ops, não responda. You're welcome. E aí, eu sou... Fala, galera. Estão me ouvindo aí? Dá para ver Vamos a tela? sim. Desliga o Dá pra ver a microfone. tela? Agora vai entrar um princípiozinho que eu vou pedir para vocês usarem. Vocês vão usar todos os outros que vocês viram até agora. Mas esse aqui, na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade muito interessante. E se tiver algum de vocês dispostos a gente montar uma maquete, um negocinho desse em miniatura, para usar nas aulas das próximas turmas e para usar para a aula de vocês, para vocês entenderem bem, a gente vai fazer uma experiência lá no laboratório, montar um negocinho e fazer o teste, ver se funciona ou não. Eu quero dimensionar, fazer um sistema de bombeamento, uma balsa, né? Para segurar em cima, para manter em cima dela lá uma estação motobomba, lá, um conjunto motobomba, motor bomba, tubulação, com água, com tudo, painel, com todas as coisas que tem numa estação de bombeamento para ficar flutuando, encher de água e conseguir jogar para algum lugar. E não pode afundar, tá? E aí eu quero que vocês façam o cálculo certinho para não fazer superdimensionar e gastar a mais do que precisa, gastar mais material do que precisa, e nem errar no cálculo, né? E fazer o sistema afundar quando você botar dentro da água, ele acabar afundando. Então, se tivesse algum de vocês que queira fazer isso, a gente monta em uns 2 dias, faz um sisteminha desse, tá? E aí vocês vão ver a aplicação dessa lei que nós vamos apresentar agora, que é a lei do empuxo, teorema de... Deixa eu ver de quem que é, não é o de Pascal, é o de Arquimedes, tá? Teorema de Arquimedes, a lei do empuxo, tá? Então, nós vamos assistir essa videoaula agora, tá? Deixa eu tirar meu áudio.
galera? Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Nesse momento, na verdade, professor de Exatas, né, galera? Nesse momento, estou gravando Física. Gravando Física Hidrostática, aula número 4. Galera, aula número 1 de hidrostática, eu falei para você o quê? Falei para você do conceito de densidade, massa específica e pressão, em detalhes. Aula número 2, eu falei do quê, Boaro? Aula número 2, eu falei de teorema de Stevin, que é chamada de pressão hidrostática. Como é que muda a pressão quando você afunda na água? Mais fundo você vai, aumenta a pressão. Como é que é essa pressão? Essa foi a aula número 2. Aula número 3, a aula anterior, a aula número 3, chamada teorema de Pascal. Teorema de Pascal, ou também leva o nome de prensa hidráulica, que é a grande aplicação disso, tá? Foi a aula número 3. E agora, a aula número 4, empuxo. Serão 5 aulas. A próxima aula vai ser sobre hidrodinâmica. Hidrostática é o nome da playlist, né? Isso aqui é estudo dos fluidos, tá bom? Muito bem. Mecânica dos fluidos. Galera, empuxo. Tá bom, bora. O que é empuxo? Ó, vamos ver com bastante cuidado, essa aula é importante, hein? Pra você dominar a hidrostática, pra você detonar a hidrostática, hein? Empuxo. O que é empuxo, bora? Gente, como é que um balão sobe? Hã? Por que você pega um balão, enche o balão de ar quente, por exemplo, e esse balão sobe? Por que você pega uma bola de futebol, você coloca essa bola de futebol na piscina, por exemplo, brincando? Todo mundo já brincou com uma bola na piscina. Você pega uma bola de futebol, uma bola de vôlei, você vai na piscina, você coloca ela na água, quando você empurra para o fundo, quando você solta, ela faz um blup, assim, se bobear, ela vem no seu rosto, né? Hã? Por que isso acontece, cara? Você já tentou levantar alguém dentro da água? Você já fez isso? Todo mundo já brincou? Criança, amigo, amiga, irmão, irmã, namorado, namorada. Você já tentou levantar alguém? Você já levantou alguém dentro da água? Você já reparou que é muito mais fácil do que... Já é a 6ª vez que a gasolina sobe nesse posto e isso está acontecendo em todo o país e eu não... Gasolina tá um absurdo. Fora d'água? É de lascar, né? Os caras vêm lembrar a gente no meio da aula, os filhos de uma puta. Tá tão bom até agora. Né? Cacete. Então vamos lá, vamos terminar essa parte sendo do empuxo aqui. Hã? O porquê dessas coisas? Por que de tudo isso? Então, para você entender o porquê dessas coisas, meu querido, minha querida, você tem que entender, e bem, o conceito de empuxo. O que é o empuxo? Tá bom? Então é o empuxo que explica isso, bora? Isso mesmo, é o empuxo, chamado teorema de Arquimedes. Galera, então imaginemos que eu tenho aqui um recipiente qualquer que contenha, por exemplo, água. E aí eu pego, galera, e coloco aqui dentro algum objeto qualquer. Eu vou dar a definição primeiro para você, e vou passar para você a fórmula, e depois eu explico para você a origem dessa expressão. Então eu tenho ali um objeto qualquer que eu coloquei dentro da água, galera. Isso aqui em 3 dimensões, você pode imaginar que isso aqui é um cilindrinho, tá? É um cilindro, galera. Só que visto uma certa perspectiva, assim, ó, eu fiz um corte para poder mostrar para você bem as forças, tá? É um cilindrinho que eu coloquei dentro da água. Eu pego um cilindro qualquer e coloco esse cilindro aqui dentro. Você concorda comigo, meu querido, minha querida, que para esse cilindro que eu colocar lá dentro da água, alguma coisa, alguma quantidade de água vai ter que sair do lado para que aquele cara esteja ali? Concordo. Vocês concordam com o cara? Que Positivo. Vocês já ouviram falar lá no comecinho da física, uma lei básica, né, de um cara chamado Lavoisier, lá em 1700 e pouco, dizia assim: 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Ou seja, não tem Depende. como... Não, isso aí é mais ou menos, né? Tirando excepcionalmente essa parte... Oi? Não, professor, Luiz, já tô demais, te lascar, Luiz. Entendeu? Então, segundo Lavoisier e pelas leis da física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, porque a matéria não interage uma entrando dentro da outra. Entendeu? Então, quer dizer o quê?
que se eu colocar um objeto dentro de um líquido, tá? Esse objeto vai ter que ocupar um espaço que o líquido estava ocupando. É o que ele está dizendo ali, ó. Então, vamos voltar lá. Claro, né, meu? Para eu colocar um cilindro, de cobre, por exemplo, você concorda? A internet já ajudou, hein? Rapaz, é para lascar. Vocês estão me ouvindo aí? Tamo sim, tamo sim. Diminui a qualidade do vídeo, professor. Um pouquinho a qualidade do vídeo. Que para esse cilindro, Vamos para o anúncio da gasolina. Provavelmente. Ou então do PicPay. Bora ver. Mas Ou vai do dar certo. Kawaii. Vai dar certo agora. Bora o bolão eu aí. Qual é o colocar anúncio? dentro da água alguma coisa. Alguma quantidade de água vai ter que sair do lado para que aquele cara esteja ali? Claro, né, meu? Para eu colocar um cilindro, de cobre, por exemplo, você concorda comigo que a água vai ter que sair do lado para que aquele cilindro fique ali? Então, essa água que saiu do lado, que eu vou chamar nessa aula de líquido deslocado, tá bom? O líquido deslocado é a quantidade de água que teve que sair daquela região para que eu conseguisse colocar aquele cilindro de qualquer coisa, de prata, por exemplo, tá? Cilindro de prata colocado aqui, deslocou uma quantidade de líquido, uma quantidade de água. E eu, nesse momento, afirmo para você que a força que surge, galera, para cima, vai surgir sobre esse cara uma força para cima. Essa força para cima, que é chamada de empuxo. E essa força valerá a mesma coisa do peso daquele líquido que estava ali, que você empurrou de lado para colocar esse cilindro de prata, por exemplo. Como é que é, Boaro? Vou afirmar, depois eu vou demonstrar. Peraí, como é que é, Boaro? Cara, o empuxo, essa força que surge para cima, é igual ao peso desse líquido que você deslocou. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Na verdade, de maneira geral, é igual ao peso do fluido deslocado. Se for aqui no ar, é igual ao peso do ar deslocado. Como eu estou usando como referência a água para te explicar, eu vou falar do líquido deslocado, tá bom? O empuxo, galera, é igual ao peso do líquido deslocado, é igual ao peso de líquido que teve que sair dali para eu colocar aquele objeto. É isso. Essa é a essência da aula de hoje. Meu querido, minha querida, essa é a essência da aula de hoje. Não saia desse vídeo, não saia dessa aula sem você ter entendido isso. O empuxo é igual ao peso de líquido deslocado. O empuxo é igual ao peso de líquido deslocado. O empuxo, de maneira geral, é igual ao peso do fluido deslocado. Ok? Tá bom. Tá bom, Boaro. Entendi. Você falou 500 vezes, já entendi. O peso de líquido deslocado, então é a massa vezes a gravidade, né, gente? O peso é a massa vezes a gravidade, né? Mas você se lembra, meu querido, minha querida, que nós falamos aqui muito mais em densidade e volume do que em massa, lembra? A densidade é a massa por volume. Pega esse volume e passa para lá multiplicando, a massa é a densidade vezes o volume, não é? Eu tenho dito isso para você desde a primeira aula. A gente usa muito mais a expressão como densidade e volume do que massa aqui na dinâmica dos fluidos, né? Então, no lugar de massa, eu vou escrever densidade vezes o volume, tá bom? Então, o empuxo vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume. Densidade de quem, Boaro? Densidade do líquido. A gente escreve um DL para você não confundir com a densidade do corpo que você colocou lá, porque o corpo que você colocou lá tem uma densidade também, mas isso vai ser objeto do nosso estudo daqui a pouquinho, uma outra abordagem. O volume é o volume de líquido deslocado. Aqui está, meu querido, minha querida, a equação, a fórmula da aula de hoje que você precisa saber. Tá? Então, o DL é a densidade do líquido, tá? Ou do fluido. Estou usando água para demonstrar, então do líquido, da água.
E VL é o volume deslocado. Gente, meu querido, minha querida, é claro que esse cara que eu coloquei lá, esse cilindrinho de prata que eu coloquei ali, ele tem um peso, né, gente? Ele tem um peso. Claro. E aí o que acontece, Boaro? Como é que eu sei se um objeto vai afundar ou vai flutuar na água, Boaro? Para eu saber se o objeto vai afundar ou flutuar na água, eu tenho que pensar no peso desse corpo que eu coloquei lá. Ah, agora o peso dele é importante, né? Então, se eu colocar os metais, de maneira geral, mais densos que a água, se eu colocar prata, ouro, cobre, chumbo, se eu colocar aqui, ó, tuque, isso afunda. Se eu colocar madeira, isopor, se eu colocar aqui, isso boia, não é? A relação entre o peso do corpo e o peso do líquido deslocado, que é o empuxo, é importante para saber se o corpo afunda ou se o corpo boia. No próximo quadro eu vou falar para vocês em mais detalhes, tá? Corpo mais denso do que o líquido, corpo menos denso do que o líquido. Agora eu vou explicar para você por que isso é verdade. Gente, olha que interessante. Então eu tenho aqui aquele mesmo recipiente contendo água apenas. Tanto que essa porção, eu vou até fazer tracejado, ó. Essa porção aqui é uma divisão imaginária. Então é um recipiente, um becker, por exemplo, que contém água ali. E aqui dentro, galera, eu tenho... Pessoal, o que deu para entender que ele falou aí para vocês? Que empuxo, que é aquela força que atua contra a força da gravidade. Dentro de quê? Dentro de fluidos. Pode ser um líquido ou pode ser um gás. Existe empuxo na atmosfera. Ele falou lá no começo, por que um balão sobe na atmosfera? Porque a força do empuxo é maior do que a força, tá, da gravidade. Entenderam isso? Por que um corpo afunda ou boia no líquido? Porque ele boia se a força do empuxo for maior do que a força da gravidade. A força da gravidade está relacionada, entendeu, ao peso desse objeto. Ou seja, um empuxo, tá, tem que ser maior do que o peso que esse objeto tem, do que a massa desse objeto. E aí nós vamos usar aqui, como ele está falando lá, né, que a gente está usando, em vez de a gente usar o peso, a gente está usando a massa vezes a gravidade. E a massa é o quê? É uma relação que a gente consegue estabelecer, por exemplo, com a densidade. Então, nós vamos usar a densidade do objeto ou do corpo, tá? Então, para nós agora, para trabalhar com empuxo, nós vamos precisar de densidade. O que ele está falando ali? Que, por exemplo, dentro da água, que é o que nós vamos trabalhar muito, é água, vai ser o nosso líquido, o nosso fluido de estudo é água, tá? Para eu ter um corpo que flutue na água, a densidade desse corpo tem que ser menor do que a densidade da água. Por que o isopor boia na água? Né? Porque quando você coloca um pedaço de isopor na água, ele não afunda, porque a densidade daquele objeto, ou daquela coisa feita de isopor, é muito menor do que a densidade da água. Então, ele flutua, ele boia. Agora, se eu pegar um pedaço de aço, né, um cilindro de aço, e jogar dentro do líquido da água, esse cilindro vai afundar. Por quê? Porque a densidade do aço, né, a densidade do material que é feito aquele objeto é muito maior do que a densidade da água. Deu para entender isso? Bem simples, né? Digam aí, por favor. Alô? Alô? Alô, meus amigos. Entenderam, né? Então me ouviram, pelo menos. Ó, entendido isso, a densidade do objeto que vai ser colocado no líquido, se ela for maior do que a densidade do líquido, aquele objeto afunda. Bom dia, primeiramente. Por que eu vou botar pode, hein?
que está acontecendo lá no Formosa aí, gente? Então, pessoal, a densidade do objeto que vai ser colocado no líquido influencia se ele afunda ou não. Bicho, é óbvio, não é isso? É óbvio, tranquilo. Então, para eu saber se um objeto vai flutuar ou não, eu preciso saber a densidade dele, tá? E aí, o que nós vamos fazer para a próxima aula? Depois eu tenho que, na próxima aula eu vou apresentar antes uma outra partezinha que vai ficar faltando dessa, não vai dar tempo, que é a parte do teorema de Pascal, tá? Que a gente vai trabalhar com prensa hidráulica. Como é que a gente constrói, por exemplo, um macaco hidráulico? Por que a gente consegue fazer grandes forças com pequeno esforço, né? Como é que um macaco consegue levantar, por exemplo, uma carreta com 60 toneladas, né? Como é que uma coisinha tão pequena consegue uma força tão grande para levantar 60 toneladas? A gente vai entender isso na próxima aula, no início da próxima aula. Vai ficar para outra. Mas aqui... Ô, professor, oi. O Pascoal que inventou o macaco hidráulico? O princípio é dele, né? Aí o brasileiro inventou o macaco baiano. Isso, na verdade não foi quem inventou isso foi Arquimedes. O macaco baiano é o princípio da alavanca. Então Arquimedes, lá na Grécia Antiga, dizia assim, dê-me uma pedra e uma alavanca comprida que eu consigo mover o planeta do lugar, né? Então ele descobriu, foi Arquimedes, isso foi lá, ó, há muito tempo antes de Cristo já. O brasileiro safado só usou e disse que foi ele, né? O brasileiro, como sempre, redescobrindo a roda, né? O Arquimedes não era muito certo, não, hein? Moveu o planeta com a barra de ferro, o homem. Como é que é? Não entendi. O que o Arquimedes falou, professor? Que se der uma barra se desse uma pedra, um apoio e uma barra comprida, uma alavanca comprida, ele moveria o mundo. O macaco baiano é o princípio da alavanca. Como é que vocês conseguem movimentar grandes pesos, né? Usando uma alavanca. Isso é a coisa mais comum. O povo da roça já usa isso há muito tempo. Você quer tirar uma pedra do lugar, alguma coisa, você usa uma alavanca. Quer levantar algo, bota uma alavanca embaixo, né? E aí tem uma relação entre o comprimento do cabo da alavanca com o peso do objeto que você vai levantar. Então dá para trabalhar com isso aí. Então o macaco baiano é um sistema de alavanca. Quem descobriu foi Arquimedes lá, sei lá, 2000 e tanto antes de Cristo, 5.000 anos atrás, 4.000 anos, não sei quanto tempo, muito tempo atrás. Tá? Mas, ó, então essa questão do empuxo, eu preciso saber a densidade dos corpos. Então, quando nós formos agora fazer essa nossa estação de bombeamento, o que eu preciso saber? Eu vou considerar como corpo todo o volume que uma estação de bombeamento ocupa, ou todo o volume que a parte que vai ficar em contato com o líquido ocupa. Então, o corpo da minha estação de bombeamento vão ser aqueles tanques, ou a região que vai ficar em contato com o líquido. E para calcular a densidade daquele objeto, eu preciso saber o peso, a massa que aquele objeto tem, tá? Então, nós vamos utilizar esse princípio agora do empuxo para poder calcular e construir uma balsa, né, de uma estação de bombeamento. Como é que eu vou dimensionar para que ela não afunde ou para que eu não exagere demais no tamanho, fique um tamanho exagerado e gaste o dinheiro desnecessariamente, entendeu? Usando empuxo. E o que ele falou no comecinho da aula aqui, que eu falei, guardem isso, né? A diferença de densidade de corpos, no caso lá ele estava falando sobre líquidos, que a altura de um corpo imerso em um líquido, né? O quanto aquele corpo fica para dentro ou para fora do líquido depende de quê? Da densidade. Ele vai falar aqui mais adiante, né? Na verdade, ele falou dos líquidos atrás. Agora, de um corpo imerso no líquido, depende da densidade. Se um corpo tem metade da densidade do líquido, metade do objeto daquele corpo vai ficar fora do líquido. Olha só que legal. Se, por exemplo, um pedaço de madeira, um cilindro de madeira, eu coloco ele na água, e metade do volume dele fica para fora da água, quer dizer o quê? Que a densidade da madeira, daquele objeto madeira ali, né, daquele corpo, é metade da densidade da água. Se eu pegar um isopor e colocar na água, e eu conseguisse medir o quanto do isopor está dentro do líquido e o quanto está fora,
eu ia ver, vamos chutar aqui, que 10% do isopor ia ficar dentro do líquido e 90% para fora. Sabe o que isso significa? Que a densidade do isopor é de 10%, tá? Da densidade da água. Se eu pegasse vamos lá, sei lá, qualquer objeto, se ele flutua, tá? Se ele flutua num líquido, e eu sei a densidade daquele líquido, no nosso caso, eu consigo calcular a densidade do objeto, desde que eu saiba o volume do objeto e o volume que esse objeto está imerso no líquido. Então, esse é o princípio que a gente construir nossa balsa, tá? Eu vou calcular todo o peso da estrutura, todo o peso que tem que ter a balsa, considerando tudo que tem que ter em cima dela, calculo o peso, tá? E aí eu sei qual é o volume dos cilindros qual volume tem que ter os cilindros para sustentar todo esse peso dentro dela, flutuando, para que aquilo não afunde na água. Esse é o princípiozinho básico que a gente vai utilizar, tá? Então, isso aí nós vamos fazer na próxima aula. Eu vou dar uma introduçãozinha sobre o macaco hidráulico agora na próxima aula, da semana que vem, e depois nós vamos partir para essa questão da balsa. Então, eu queria que vocês guardassem isso, essa questão da densidade dos corpos. Isso é muito importante, tá? Nessa aula aqui, eu vou só terminar de passar essa apresentaçãozinha dele e a gente termina a aula, ok? Ok. Ô, Luiz, Clima no banheiro pode acabar com seu namoro para sempre. Poucos homens sabem que o que você faz. Um cilindrinho. Era a gasolina e agora é tirar uma no banheiro, né, bicho? É de lascar o coreto, né? Imaginário. Igual esse aqui, ó. Eu tinha aqui visto em corte. É um cilindro imaginário de água mesmo. De água mesmo. Não coloquei nada ali ainda. Vamos analisar as forças que agem sobre esse cilindro de água, que você vai entender bacaninha. Quer ver só? Me ajuda. Um gelo, um iceberg, por exemplo. O que vai acontecer? Horas, ele é menos denso do que a água. Empuxo. Essa é a ideia. Peso para baixo tem que ser igual às duas forças que agem para cima. Aí, se o corpo for menos denso, bora, o que acontece? Se eu pegar um pedaço de madeira, se eu pegar um blocão de madeira, se eu pegar um gelo, um iceberg, por exemplo, o que vai acontecer? Horas, ele é menos denso do que a água. Então, quando você coloca lá no fundo, você solta, ele vai para a superfície. Vamos representar as forças, galera? Quais são as forças que agem sobre esse gelo aqui, por exemplo? Esse aqui é um iceberg, por exemplo. Quais são as forças que agem sobre ele? O peso dele, né? O peso do corpo, no caso, o peso do gelo, e uma força para cima, que é o empuxo. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Note. Nesse caso, obviamente, é diferente desse caso. Aqui, meu querido, minha querida, o corpo, gente, ele não vai afundar. Então, se ele não vai afundar, se ele não vai ficar totalmente imerso na água, se ele não vai ficar totalmente imerso, ele vai ter apenas uma parte do corpo que está imersa. Ele tem apenas uma parte do corpo que está dentro da água. Se ele tem apenas uma parte do corpo dentro da água, o empuxo que você vai ter que calcular, que é igual ao peso do líquido deslocado, não vai ser, o líquido deslocado não é o volume total do corpo, é apenas a parte que está embaixo da água, por exemplo, entendeu? Só que aqui tem uma constatação interessante, cara. Olha só uma coisa. Esse cara está em equilíbrio? Bom, gente, ele não está afundando mais e nem subindo mais, então ele está em equilíbrio. Então, a resultante das forças sobre ele dá zero, certo? Certo. Então, galera, olha que interessante. O empuxo, que é igual ao peso do líquido deslocado, é igual ao peso do fluido deslocado. Eu repeti 500 vezes para vocês nessa aula por querer, porque eu sei que é a parte importante, você tem que memorizar dessa aula. Então, o empuxo, bora. Nesse caso, vai ser igual ao peso do corpo? Isso mesmo. Boa sacada. O empuxo é igual ao peso do corpo nesse caso, meu caro. Então, olha só que interessante. O peso do corpo se anula com o empuxo, que é igual ao peso do líquido deslocado. Entendeu como é que funciona? Olha só um caso geral. Um bloco de madeira qualquer.
Tem um bloco de madeira qualquer na água, um bloco de um corpo qualquer, tá? Gente, se ele está flutuando, então é porque o peso do corpo é igual ao empuxo, que é igual ao peso do líquido deslocado, beleza? Beleza. Ó, aqui eu vou fazer divisões aqui para você ver o que está acontecendo. Ó, eu fiz mais divisões. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 partes daquele bloquinho dentro da água. Eu tenho duas partes desse bloquinho fora da água. Então, olha que interessante. Eu tenho, então, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 partes, das quais 2 estão fora da água e 4. Vic Vaporub, 8 horas de alívio para dormir bem a noite Esse toda. é bom. E também para o seu grandão. Vic. Está dentro da água. Então, qual é o volume, meu querido, minha querida? Qual é o volume que está imerso? Qual é a parcela do volume que está dentro da água? Horas. Corresponde a 4/6 do volume total. Eu dividi em 6 partes, né? Então, ó, o volume dentro da água equivale a 4/6 do volume total. Ou seja, 2/3 do volume total. Tá, mas o volume que está dentro da água, chamado volume imerso, nós chamamos de volume de líquido deslocado, não é, gente? Porque não é a parcela do corpo que deslocou o líquido para estar ali? E o volume, esse volume total, é o volume do corpo. Então, nesse meu exemplo, isso é apenas um exemplo, o volume de líquido deslocado equivale a 2/3 de volume do corpo. Vou achar uma relação interessante aqui para você. O gelo tem 90% da densidade da água. Então, 90% do pedaço do bloco de gelo fica dentro da água. Se eu pegar alguma coisa que tiver 50% da densidade da água, apenas 50% do corpo fica imerso, fica embaixo da água. Se eu pegar algum bloco que tenha 80% da densidade da água, 80% do corpo fica dentro da água. Se eu pegar alguma coisa que tenha 95% da densidade da água, 95% do corpo estará imerso, estará dentro da água. Quer ver só? Entenderam isso aí que ele acabou de falar? A proporção do corpo que fica dentro do líquido é exatamente igual, tá, à relação que existe entre a densidade desse corpo e a densidade do líquido. Então, se um corpo tem 90% da densidade do líquido, quando eu colocá-lo dentro do líquido, esse corpo vai ficar com 90% do volume dele dentro da água. Se o corpo tem 30% da densidade, aliás, se o corpo tem, vamos lá, 80% da densidade do líquido, né, ele vai ficar com 80% do corpo dentro da água. Se ele tem dentro do líquido. Se ele tem 30% da densidade do líquido, quando eu colocá-lo no líquido, ele vai ficar com 30% do volume do corpo dentro do líquido. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Isso é bem simples de entender e é o que a gente vai usar, né? Vocês vão usar para fazer esse dimensionamento. E para muitas outras coisas. Se vocês quisessem fazer qualquer outra coisa flutuando que você precisasse, né? Construir um objeto que flutuasse, você ia usar só esse princípiozinho. Você tem que saber o que? A densidade do líquido e a densidade daquele corpo. Tá ok? Deu para entender isso? Deu? Ou só o preço da gasolina? Deu, professor. Então, a nossa aula vai ficar por aqui hoje, tá? E semana que vem, quando nós voltarmos, eu vou apresentar o princípio do macaco. E a gente vai fazer uma atividadezinha. Eu vou ver se eu consigo fazer na sala para fazer desenhando, que fica mais fácil. Tá? Essa atividade vai demorar um pouquinho, talvez 1 ou 2 aulas, porque tem que fazer desenho, mostrar como é que é feito o calculado. Eu vou tentar fazer em sala, gravando lá, entendeu? Na lousa e passar para vocês. Aí eu vou mostrando e comentando. Pode ser? Beleza? Mas não vai ter anúncio de gasolina, não, né? Anúncio de gasolina. Bacana, professor, bacana. Não vai ter anúncio de gasolina, não, né? Não entendi, Antônio. Vai ter anúncio de gasolina lá, não? Não, a gasolina tá de fora aí. Então, precisar da assistência técnica no dia da aula, professor, dá um alô. É bom saber, bom saber. E Luiz? Pessoal, então a gente fica por aqui hoje, tá?
E guardem, lembre-se disso, são princípiozinhos bem simples e básicos, mas que vão servir para vocês pra cacete. Entendendo esses princípios, cara, vocês vão conseguir entender muita coisa sobre irrigação, tá? Muita coisa. Beleza? Então, ó, boa semana para vocês e até semana que vem. Até mais para vocês. Ei, bora assistir a pitadinha. O professor não, só nós.